Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, nossa lição de número 6. E o nosso tema é Deus, o nosso provedor. Nosso textual, irmãos, diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, 2. Esse texto, irmãos, quando estava tendo uma fome ali onde Isaac estava ali, né, vamos dizer assim, Israel, que a gente pode dizer assim, o que acontece? A primeira atitude que ele teve foi querer repetir o erro do seu pai, descer o Egito no momento de fome. Mas Deus, né, apareceu e disse: Não desça ao Egito, vá para onde eu te mandar. E nós vemos que ele foi para Gerar. Nossa verdade prática: em tempos de crises financeiras, não se volte às coisas deste mundo, mas busque a suficiência do Pai Celeste. Ou seja, as coisas acontecem, as dificuldades surgem, mas o importante é nós buscarmos a direção de Deus, porque às vezes Deus quer que a gente vá por aqui e nós queremos por ali porque parece aparentemente um caminho mais fácil, mas não. O importante é nós obedecermos a palavra do Senhor, aquilo que Deus está nos mandando fazer. E a nossa, meus irmãos, aqui, a nossa leitura bíblica em classe: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, aquilo que nós falamos. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, nos rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Momento de fome, momento de seca, e Isaac vai habitar em Gerar, pela permissão e pela ordem do Senhor. E a nossa introdução, na lição de hoje, veremos que, assim como no tempo de Abraão a terra estava enfrentando novamente o período de escassez, então Isaac, o filho da promessa, foi buscar passagem no território de Abimeleque, perto da fronteira com o Egito. Porém, Deus apareceu ao seu servo e disse-lhe: que não deveria descer ao Egito. O Senhor também renovou-lhe as promessas dadas a Abraão. Canaã deveria ser a casa de Isaac, e não o Egito. Canaã celestial é a nossa casa. Estamos indo para lá. Por isso, não se deixe seduzir pelas riquezas desse mundo. É claro, irmãos, de repente seria mais fácil para ele descer ao Egito, seu pai já esteve lá. Mas ele não faz. Por quê? Porque Deus ordena e ele obedece. E quando ele obedece, ele é abençoado pelo Senhor, pela sua obediência. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela gira em torno de nós obedecermos as suas ordenanças, obedecermos os seus desígnios, obedecer tudo aquilo que está colocado. Então nós vemos que Deus fala para Isaac, para ele não ir para o Egito. Vai por aqui, não vá por ali. E ele obedece. O tópico 1 aqui: Isaac vai para Gerar por causa da fome. A parte 1, a intenção de Isaac. A decisão de descer ao Egito parecia ser a melhor opção. Em tempos de fome e escassez, as pessoas tendem a tomar decisões que envolvem mudança. Querem mudar de localidade, de país, de emprego, tentando escapar da crise. Não existe nada de errado em querer mudar, livrar-se das dificuldades. Porém, toda mudança deve ser feita com a orientação de Deus. Nunca tome decisões sem antes orar e consultar ao Senhor. Ouça a voz do Pai Celeste. Temos um Deus que fala e que tem prazer em nos orientar. Ele não nos quer andando de um lado para o outro sem direção. O nosso grande erro é querer tomar decisões das nossas vidas. Chega a situações, às vezes crises dentro de nós mesmos. E às vezes a gente quer tomar decisão por nós mesmos. E aí, quando dá tudo errado, ainda coloca a culpa em Deus. Mas quem tomou a decisão não fomos nós. Nós consultamos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, nós falamos com o Senhor a respeito disso ou daquilo. Nós falamos com o Senhor a respeito de mudar de emprego, mas aquele emprego é para ganhar mais. Eu vou mudar, mas não é o tempo, não é aquele que Deus quer te abençoar. Mas Deus já falou que vai me abençoar. Deus falou que me abriria uma grande porta. De repente veio uma porta aberta. E aí a pessoa vai, é essa mesmo, e vai. E de repente quebra a cara. Mas Deus não falou? Mas Deus falou que era aquela? Deus falou que era isso que Ele queria para você? Deus falou que era esse o momento de repente você sair de onde você estava? Mas eu estou passando por uma crise.
mas tudo tem um momento, e tudo tem um tempo de Deus, tudo tem um momento, e tudo tem um lugar ao qual Deus vai nos levar. Então, a grande questão é o que nós fazemos com as opções que nós temos. Opções que eu digo, irmãos, é de orar ao Senhor. Essas são as nossas opções. Orar ao Senhor e colocar em prática aquilo que Deus determinar. E aqui no 2, aqui, promessas em tempos de crise. Havia fome na terra, a crise estava instalada, mas os céus não estavam e não estarão jamais em crise. É como nós vemos o jargão hoje. O Brasil está em crise, mas eu não. Né? Claro, a gente não está, meus irmãos. A gente está dependendo de Deus. Claro, a gente mora nesse país. As dificuldades vêm para todos. Como o povo de Israel, quando vinha a crise, quando vinha a escassez, vinha para todos. Mas aqueles que eram fiéis a Deus, lógico, passavam dificuldades, tal, mas não ficavam prostrados mediante as situações. Então nós vivemos num país onde nós estamos passando por dificuldades financeiras. E algumas pessoas, por permissão de Deus, também estão passando, mas outras por negligência. E estão passando por provas. Mas é o que nós vemos? Nós temos que estar todos os dias buscando ao Senhor e se colocando à disposição da presença do Senhor para que todos nós venhamos alcançar essas bênçãos e tomemos atitudes relacionadas à sua vontade. Mesmo em tempo de escassez, o filho da promessa ouve a voz de Deus que lhe assegura: serei contigo e te abençoarei. O Deus de Isaac é o nosso Deus, ele não mudou e também deseja abençoar sua vida. Não importa se um país está em meio a uma crise. Política econômica, para Deus não existem impossíveis. Irmão, nós cremos um Deus que pode todas as coisas. Nós cremos um Deus que faz todas as coisas. As situações acontecem, como a gente estava falando, como nós estamos falando. As dificuldades vêm para todos, o sol ele nasce para todos, a chuva cai na cabeça do justo, do ímpio. Então nós percebemos que todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades na nossa vida. Às vezes Deus permitindo, às vezes umas atitudes, mas o bom é quando Deus permite, porque Deus cuida. Mas quando a atitude é errada da nossa parte, quando nós fazemos as escolhas erradas, aí a gente não adianta querer colocar a culpa em Deus, porque Deus, ele avisa. Quando as pessoas vão tomar decisões erradas, ele avisa. Mas quem não ouve, somos nós mesmos. E aqui o 3, a obediência de Isaac. Assim como seu pai, Isaac era obediente. Se Deus estava dizendo que não era para descer ao Egito, ele obedeceu. A obediência a Deus nos faz prosperar, mesmo em tempo de crises. As escolhas erradas e a desobediência geram maldição. Se você deseja contar com a provisão divina até chegar à Canaã celestial, seja obediente, não se importe com o que as pessoas dizem a seu respeito, obedeça a Deus. Porque às vezes Deus manda fazer coisas, Deus manda falar coisas, Deus manda nós termos determinado comportamento e situações que às vezes a gente fica se preocupando com os outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Mas se eu fizer isso, o que eles vão pensar de mim? Mas a gente já parou para pensar, irmãos, mas o que Deus pensa de nós? Quando a gente faz certas coisas, tomamos certas atitudes, mas o que Deus pensa de mim? O que Deus pensa a meu respeito? Então, muito melhor agradar o eterno, soberano, fiel e verdadeiro do que agradar a homens, do que agradar as pessoas. Porque se nós estivermos agradando a Deus e não estivermos agradando as pessoas, é melhor, meus irmãos, nós continuarmos agradando a Deus, nós continuarmos agradando ao Senhor. Então é necessário, é importante que nós agradamos ao Senhor, busquemos verdadeiramente a presença de Deus. E aqui, o que ele está dizendo? Que as pessoas se preocupam muito com o que os outros vão dizer em questão de obedecer. Mas eu estou obedecendo a Deus, mas será que vale a pena obedecer a Deus? Os meus amigos não querem olhar na minha cara, ninguém me convida para nada, as pessoas fogem de mim. A gente se preocupa com o temporal, mas nós deveríamos muito mais nos preocupar com a eternidade. Amém? E aqui, meus irmãos, na nossa síntese aqui, fugindo de fome, Isaac tenciona descer ao Egito, acreditando que essa era a saída para a crise, contudo não era. Ele achava que, de repente, descer para o Egito resolveria seus problemas, mas não resolveria. E Deus falou para ele, não vai para lá. Às vezes, nós queremos tomar atitudes na nossa vida, até mesmo querendo sair da igreja, ou queremos tomar decisões precipitadas, que a gente acha que vai resolver a nossa vida. Na verdade, não. Vai agravar ainda mais o problema existente.
No tópico 2, crise com os vizinhos, crise em Gerar. Depois de ouvir a voz de Deus, dizendo-lhe que para não descer ao Egito, Isaac se estabeleceu em Gerar. Os homens daquele lugar se encantaram com a beleza de Rebeca e perguntaram a Isaac quem era ela. Com medo de ser morto, Isaac disse que era sua irmã. Né? A atitude de Isaac foi semelhante à de seu pai. Parece que a confiança que Isaac tinha em Deus falhou neste momento. Como nós vemos lá, quando Abraão e Sara também tiveram esse mesmo problema. E aqui Isaac ele viveu este problema, mas ele falhou. Né? Porque ele deveria dizer, é minha esposa. Alguns vão dizer, mas tem um grau de parentesco, que de repente dá abertura também para ele ser irmã dela. Mas naquele momento, ele não era mais irmã. Era a esposa dele, deveria apresentá-la como esposa, não como irmã. Não importa o grau de parentesco que houve antes. Naquele momento, ele deveria apresentá-la como a sua esposa. Parece que a confiança que Isaac tinha em Deus falhou. Isso nos mostra que somos humanos imperfeitos. Claro, irmãos, estamos sujeitos aos erros. Erros normais, naturais. Estamos sujeitos a errar nos momentos de crise. Isaac errou. Abimeleque mostrou a Isaac o perigo que ele havia corrido, pois qualquer um daquele lugar poderia ter tomado Rebeca como mulher, cometendo um grande delito. Então, às vezes a gente faz certas coisas, de repente por espontaneidade, falamos certas coisas, tomamos certas atitudes, mas nós não sabemos, irmãos, quais são as consequências. Qual era a consequência de Isaac aqui por ter falhado? Era o quê? Era qualquer homem lá ter relação com a sua esposa. Porque ali poderia, naquele momento poderia. Eles poderiam tomar a esposa de Isaac e ter relações com ela. Naquela cidade poderia. Mas Isaac, quando ele fala, ele não mede as consequências. Então nós temos que medir as consequências das nossas atitudes e daquilo que nós fazemos. Deveríamos, antes de tomar atitudes, primeiro medir as consequências. Isaac semeou em Gerar. Isaac semeou em sua terra, até mesmo em tempos de fome, tendo que lidar com a inveja de seus vizinhos. Semear envolve esforço, fé. Isaac fez sua parte. Muitos querem prosperar, mas não querem semear no reino de Deus. Pessoas que já não dão seus dízimos nas suas ofertas, mas querem colher. Mesmo em tempos de crise econômica, não deixa de semear, pois o seu tempo você colherá. Deus abandonou as sementes de Isaac e a colheita foi farta. Então, as pessoas às vezes colocam, muitas vezes, a culpa nas situações, mas ninguém quer arregaçar as mangas e trabalhar. Às vezes, nós vemos pessoas chegando em determinadas posições e até determinados negócios e fala, poxa, essa pessoa chegou, hein? Nossa, mas ninguém vê o tanto que ela trabalhou, ninguém vê o tanto que ela buscou. Então nós vemos aqui que as pessoas querem colher, mas não querem plantar. Porque plantar dá trabalho, tem que ir lá abrir a terra, né, colocar semente, ir lá e irrigar a terra, e algumas terras vai ter adubo, mas colher não é tão difícil, colher é mais fácil, mas ninguém quer ter o trabalho de plantar. Então perceba que às vezes as pessoas veem como se tudo fosse normal, como se tudo fosse, né, nossa, ele está fazendo as coisas assim, e tá, olha os frutos que ele está colhendo, mas ninguém vê o tanto trabalho que você teve para plantar aquilo. Então nós vemos o quê? Que depois que vem a colheita farta, aí as pessoas, nossa, que bênção, hein? Mas você, não importa o que está acontecendo no país, você continua dando seu dízimo, continua ofertando, mesmo que seja pouco, mas continua ofertando. Mas onde eu vou tirar o dízimo? Irmãos, eu aprendi. De repente você está fazendo um bico, de repente você está ganhando um salário menos do que você ganhava antes, não importa. Dê o dízimo. Se você fez um voto com o Senhor, se você participa ou frequenta uma igreja qual defende o dízimo, dizime na casa do Senhor. Não importa. Não importa quanto vai sobrar. O importante é Deus ver a nossa obediência para colher. Porque Deus, mas Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja precisa. Mas acima de igreja precisar ou não precisar, Deus quer ver a nossa obediência, a nossa disponibilidade. E dízimo, meus irmãos, não é 5%. Dízimo é os 10%. Deus quer isso. Quando nós fazemos isso, nós vemos que as coisas acontecem naturalmente e Deus prospera, Deus abençoa, Deus dá vitória para a nossa vida e para a nossa família. E aqui, no 3, a inveja dos vizinhos. Os filisteus, ao verem a prosperidade de Isaac, o invejaram. Muitas pessoas não suportam ver a prosperidade alheia. A palavra de Deus nos ensina que a inveja é a podridão dos ossos, o coração com saúde é a vida da carne. Mas a inveja é a podridão dos ossos. O crente não se deixa levar pela inveja, maldade. Então, é fácil, irmãos. Quando você não tem nada,
ninguém te inveja. Quando você não tem condições nenhuma, ninguém te inveja. Quando você tem um suposto destaque em alguma área, ninguém te inveja. Mas aí você, naquele momento que você está, vamos dizer assim, nos bastidores, mas está buscando a Deus, está bem Jesus, e está ofertando, mesmo no pouco está sendo fiel, e está orando, e está falando com Deus, e aí Deus começa a abençoar. Deus começa a abençoar, Deus começa a abençoar, e aí começa as pessoas a invejarem as outras, a invejarem aquela pessoa que plantou, que buscou, que suou. Aí é fácil, aí as pessoas começam a invejarem, cobiçarem, e começa todo esse processo. Então as pessoas que querem ser abençoadas por Deus têm que ter essa mentalidade, né? Nem todos aqueles que chegam perto de você são seus amigos. Às vezes ele quer chegar perto de você para saber o que você tem, como você fez, mas ninguém, ou desfrutar daquilo que você tem, daquilo que você conquistou, daquilo que você buscou, mas não querem ralar, não querem buscar, não querem suar a camisa. E aí, meus irmãos, fica fácil, né? Então, aqui nós vemos o quê? Que Deus, ele cuida de nós, né? E é interessante, se você de repente tiver, mas também a gente não pode pensar também, todo mundo me inveja, todo mundo quer o que eu tenho. Não, irmão, também não é assim. Vamos ter pé no chão, cabeça, vamos raciocinar, porque nem tudo, as coisas não são assim, irmãos. Temos que ter paciência e sabermos que Deus é o Deus que cuida de nós. E a gente, buscando a Deus com humildade, Deus vai mostrar para nós. E às vezes a gente orar, né, por essas pessoas, para que Deus possa libertar essas pessoas desse sentimento. Porque esse sentimento terrível, irmão, sentimento de inveja, é um sentimento que corrói os ossos. As pessoas não conseguem, né, olhar para a sua vida. Ela vive em função dos outros. E às vezes as pessoas fazem certas coisas, compram um carro novo, ou sei lá, um sapato novo, qualquer coisa que seja novidade, e quer mostrar para todo mundo, né? Quer mostrar para todo mundo, porque às vezes a própria pessoa que tem, vamos dizer assim, quer instigar a outra a ter inveja dela mesma. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes fica chamando, eu venho aqui, olha o que eu comprei, olha o que eu tenho, e fica falando da sua vida para todo mundo, fica falando daquilo que tem, daquilo como Deus está abençoando para todo mundo. E aí, como a gente vai reclamar para quem? Se as pessoas começarem a ter inveja de nós, vai reclamar para quem? Então nós percebemos, irmãos, que muitas das coisas que acontecem na nossa vida, a culpa é nossa. É nós que ficamos abrindo a nossa boca para dizer o que nós temos. É nós que abrimos a nossa boca para dizer quais os nossos planos. É nós que abrimos a nossa boca, meus irmãos, para dizer aquilo que a gente vai fazer, para onde a gente quer viajar. É nós que abrimos a nossa boca. E aí acaba instigando aquela pessoa a ter inveja de nós. É melhor a gente ficar quieto. Se a pessoa tiver inveja, que tenha, naturalmente, porque deixou o inimigo tomar conta de si, e aí a pessoa começa, né, a ter inveja. Mas eu abri minha boca para falar, fala para aquelas pessoas que são seus familiares que você confia, porque nem todos que não são nossos familiares dá para confiar. Mas aquelas pessoas que você confia, de repente não fala nada, mas você comprou e não falou nada. Eu estava fazendo uns planos aí, comprei um carro novo. Um carro não tem como se esconder, todo mundo vai ver. Mas as pessoas falam o limite do cartão de crédito, as pessoas falam quanto tem no banco, quanto ganha, qual é a sua vida financeira, quanto gasta, quanto pagou. Mas às vezes ela fala de boca cheia, com orgulho, com soberba. E aí como evitar que outras tenham inveja dela? É complicado. 3. Cavando poços em tempos de crise. Isaac usa os poços de Abraão. A água nessa região era escassa, por isso tinha um grande valor, por isso era essencial para a agricultura, para o rebanho e para as famílias. Ter um poço d'água era como ter um poço de petróleo ou uma mina de ouro. Isaac, a princípio, utilizava os poços que foram cavados por seu pai, que os filisteus haviam tapado. Logo, os pastores daquela região contenderam com os pastores de Isaac, reivindicando aquelas águas. Então, nós vemos que aqueles homens começaram a querer reivindicar a forma que Deus estava abençoando Isaac. Por quê? Porque Abraão já tinha essa prática de fazer poços, mas os homens iam lá e tapavam os poços, né? Nós vamos ver mais para frente aqui que era um crime fazer isso, é um crime. É um crime você tapar, porque a água é vida, é como se você estivesse matando as pessoas. Então aqui nós vemos que os pastores daquela cidade logo começaram a ter inveja
de Isaac. Por quê? Porque às vezes Deus dá uma estratégia para você fazer, para você executar. E às vezes Deus não dá estratégia para os outros, porque em tempo de escassez Deus dá estratégia para as pessoas que são fiéis. Mas aí Isaac vai e faz os poços, e aqueles homens começam a reivindicar a propriedade daqueles poços. Mas o que Deus faz? Nós vamos ver mais para frente como que Deus trabalha. Então perceba que sempre que a gente estiver fazendo coisas que as pessoas não estão fazendo, que nunca ninguém pensou em fazer, de repente, com tanto desejo assim de buscar, ou às vezes não tem conhecimento, porque Deus, quando falava para Isaac cavar poço, não pensei que era em qualquer lugar não, irmãos, até mesmo para Abraão, porque nem todo lugar tem água. Então deveria perfurar no lugar certo. E dava trabalho, dava muito trabalho, porque imagine você fazendo um trabalho desse, de repente chegar a não ter água. Então Deus mandava, porque Deus sabia onde estava a água. O poço de Ezeque. Isaac não se intimida com a oposição de seus vizinhos e cava outro poço. Porém, mais uma vez, os pastores de Gerar contendem dizendo que a água era deles. Isaac dá ao poço o nome de Ezeque, que significa contenda. Isaac não queria contender com os homens de Gerar. Suas atitudes demonstram seu temperamento manso. Mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Contudo, ser manso não é ser covarde ou passivo. Ser manso é ser controlado e guiado pelo Espírito Santo. Então, já que Isaac estava lá, Isaac, vamos dizer assim, não queria brigar com ninguém, não queria, vamos dizer assim, discutir com ninguém. Mas é que nem a gente está falando aqui, que a gente usa aquele jargão, né? Eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu sou crente, mas pisou no meu calo, eu revido mesmo. Não, irmãos, tem que ser manso. Manso é um dos frutos do Espírito. Então Isaac era manso. Isaac estava sendo guiado pela palavra de Deus, pelas ordenanças do Senhor. Então, ele estava na terra que não era dele. E ele estava lá, estava cultivando lá também. Então o que acontece? Isaac cava o poço, para não ter briga nenhuma. Ele até coloca o nome do poço de contenda. Então Isaac não queria briga e Deus estava abençoando Isaac. Então Isaac estava cavando o poço e eles queriam, ter o controle daquele poço. Mas mesmo assim Deus não deixa de abençoar Isaac. E Deus não manda Isaac brigar com ninguém, discutir com ninguém, bater em ninguém, causar uma guerra. Não. Deus manda Isaac ter calma, ser manso e ter paciência. O poço de Sitim. Isaac não desiste dos seus poços. Ele cava outro poço e mais uma vez é bem sucedido. Pois Deus estava abençoando. Quando o Senhor está conosco e decide nos abençoar, ninguém pode nos impedir. Os vizinhos de Isaac mais uma vez reivindicam aquelas águas. Então o poço foi chamado de Sitim, inimizade. A inveja era contenda e inimizades. A palavra de Deus nos exorta a evitar as contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Abimeleque deve ter ficado impressionado com as atitudes de Isaac e com a força e prosperidade. Ele foi até Isaac com mais 2 amigos ao Zete Ficol e publicamente reconhece que Deus estava com Isaac. Isaac diplomaticamente prepara um banquete para aqueles homens, selando assim um acordo de paz. Isaac não queria briga. Isaac queria paz. Isaac cava poço e quem ficou com o poço foi aquele povo. Mas Isaac não reclama com Deus. Então, irmãos, Deus às vezes permite essas coisas na nossa vida, mas a gente vê em nenhum momento Isaac reclamando com Deus. Mas Senhor, eu tive tanto trabalho para cavar esse poço, agora vem se fosse usar o jargão de hoje, esses endemoniados, esses infelizes aí, para tomar aquilo que o Senhor me deu. Não vai tomar não, eu vou orar a Deus e Deus vai entrar com providência, Deus vai descer fogo do céu, Deus vai quebrar a perna, Deus vai não sei o que, e coloca um monte de coisa, umas oração contrária. Isaac não faz nada disso, mas quantos fazem isso? Deus abençoou Isaac, deu saúde para Isaac, deu entendimento para Isaac, deu estratégia para Isaac, Isaac vai e cava o poço. Eles reivindicam, aquele poço. Mas Isaac vai cavar outro. E aí, o rei daquela terra tem que reconhecer que Deus era com Isaac. Tanto cavando os poços, tendo o lugar certo, exato, que tinha água, quanto sendo manso e calmo. Isaac, meus irmãos, ele, quando vem aquele Alsat Ficol
com Abimeleque, Isaac prepara um banquete e os trata muito bem. E faz um banquete e a diplomacia ali acontece, porque também Isaac estava na terra deles. Né? Eles tinham, vamos dizer assim, dado acolhida para Isaac. Mas Isaac, ele não reclama daquilo que estão fazendo com ele. Pelo contrário, irmãos, ele continua trabalhando. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, os empecilhos vêm, mas nós temos que continuar trabalhando, tanto para Deus, com a mentalidade em Deus, também quanto no nosso trabalho, no nosso cotidiano. Os impedimentos vêm, as situações vêm, as questões vêm, os problemas vêm, mas Deus, Ele sempre nos ajuda. E nós temos que ser mansos e calmos, não sair por aí brigando, esperneando. Mas eu não sou trouxa, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Tudo tem o seu momento. O momento de falar e o momento de se calar. E aquele momento para Isaac era o momento de se calar, ficar quieto e deixar Deus trabalhar. Amém? A nossa conclusão, irmãos. Isaac é um exemplo de homem obediente a Deus, humilde, gentil e manso. Não ter ido para o Egito foi um ato de obediência e fé. Ele mostrou confiar na provisão divina, mesmo em tempos de escassez. Isaac confiou em Deus, fez a sua parte, semeou a terra, cavou poços e experimentou a bênção e o milagre em sua vida. Isaac é um exemplo. Depois nós vemos lá na frente, Isaac, né, como todos nós sabemos que às vezes a gente tem nossas fragilidades. Mas aqui, meus irmãos, Isaac ele foi humilde, obediente a Deus. Não, Senhor, mas eu acho que ir para o Egito é o melhor para mim. Porque lá tem isso, tem aquilo outro. Eu acho que fazer isso é melhor para mim. Se a gente entregou a nossa vida para Jesus, nós não temos que achar nada. Nós temos que acatar aquilo que Deus mandou nós fazermos. Nós temos que colocar em prática os desígnios que o Senhor deixou para nós. Nós temos que cumprir com o que o Senhor está mandando nós fazer. Então, meus irmãos, achar ou não achar é uma outra história. Ou deveria nem existir. Mas o que nós temos que fazer é buscar ao Senhor. Buscar a Deus para Deus nos dar a direção. Se Deus está falando, não vai por aqui, não vai por aqui, não vai por aqui, não vai por aqui, não vá por aí. Isso, meus irmãos, nós vemos acontecendo, claro, a maioria dos irmãos são casados, mas aqueles que não são, principalmente quando vai casar. Quando vai casar, tanto a mulher para com o homem, quanto o homem para com a mulher, não ora, não busca a Deus, não fala com Deus, e aí faz aquilo que... Mas Deus está falando, não é esse, ou não é essa. Não, mas ele vai, ele não sei o que, mas não sei o que. Não é, e a pessoa vai tomar atitude. O que acontece? Quebra a cara, e não precisa ser assim. Isaac não precisou quebrar a cara, Isaac só obedeceu a Deus. Lógico, teve um momento lá naquela situação que ele teve dificuldade, mas mesmo assim Deus vê na situação a questão dele, a sua humildade, a sua obediência, nós vemos que Deus prospera Isaac. Deus prospera. E Isaac não briga com ninguém, não reclama, ele obedece. E muitas vezes é exatamente isso que nós temos que fazer, não reclamar, não brigar, obedecer ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você que não ainda assinou o nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E fica o convite, ou me coloco à disposição dos irmãos. Se os irmãos quiserem, de repente, me convidar para ministrar uma palavra, eu já tenho vários vídeos de ministrações pela misericórdia de Deus. Ministrarei algumas mensagens. Se você tem dúvida alguma coisa, tem mensagens, né, algumas mensagens que eu tenho ministrado pela misericórdia de Deus. E fique à vontade, irmãos. Se você quiser me convidar, eu estou à disposição dos irmãos. Amém? Mesmo que eu vou ter só esse domingo agora livre, mas de repente provável que eu também vou pregar em alguma igreja. Mas até o dia 18, todos os domingos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu já tenho agenda. Mas aos sábados estou livre. Se os irmãos quiserem convidar, fiquem à vontade. Será um prazer, um grande prazer, ajudar a sua igreja, ministrar a palavra aos irmãos. Amém, meus irmãos? Ore por nós, ore por mim, pela minha família. E que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.